Conversar um pouquinho aqui, então, sobre o capítulo 6 de primeira carta de Paulo a Timóteo. E aí, o que nós podemos entender disso? Ele encerra, então, essa epístola aqui, dando alguns conselhos, algumas instruções práticas sobre questão de conduta cristã, né? Esse perigo também do amor ao dinheiro, né? Que agora vamos lembrar do Silvio Santos, oi, lá, oi, quem quer dinheiro? E aí toda aquela situação específica para a gente pensar um pouquinho sobre isso, vamos refletir sobre, né, os reais, aí, sobre os dólares, os euros, as libras esterlinas e assim por diante, e a importância também de guardar, né, de depositar essa fé num lugar seguro para a gente não perdê-la. Bom, aqui ele começa, então, minha mãe leu os primeiros versículos ali, dos servos cristãos que devem honrar os seus senhores. Se o senhor, inclusive, for cristão também, esse serviço que esse servo presta deve ser ainda melhor, deve ser fundamentado ali no amor, na fraternidade, para que o nome de Deus e também a doutrina cristã, eles não sejam blasfemados. Então, nós precisamos lembrar o seguinte, lá na Roma antiga, né, a escravidão, diferente dessa questão que é baseada em raça, aqui como foi historicamente nas Américas, é um fato social, nós não temos como negar isso, e a cultura da época também, mas ali era também assim questões de dívidas, questões de guerras e também questões de nascimento, né, dessa questão de escravidão. Então, ali em Éfeso, depois eu até vou mandar um vídeo ali do Instagram que eu vi, como é que está a cidade de Éfeso hoje, para você ter uma ideia. Você vai ver ali a questão do templo da deusa Ártemis, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para vocês terem uma ideia. Olha só que interessante, vale a pena para vocês compreenderem um pouquinho e lembrarem lá, Paulo, Éfeso, né, Timóteo, agora que ele está mandando a carta lá, Paulo trabalhando dia a dia, 3 anos ali batalhando sol a sol, inclusive fazendo tendas, e teve um trabalho muito bonito ali. A irmã Maria Auxiliadora está dando joinha, obrigado, mas assim, cerca de 1/3 da população ali das cidades como Éfeso era escrava. Então assim, Paulo também tinha essa questão de uma cautela, porque uma revolução armada ou uma pregação de libertação social imediata, né, que Jesus salva, Jesus cura, e daí começar todo um levante ali de uma revolução, poderia levar ao extermínio também de todos os cristãos pelo Império Romano, antes que a mensagem do Evangelho se propagasse. Então olha só que interessante essa questão estratégica, né? E também assim, Paulo vai instruir então que esses servos honrem a Deus, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam mal falados, não sejam blasfemados. Então essas questões também, como a gente sabe, Paulo, além de tudo, né, ele era também estratégico. É isso que a gente precisa entender, que a nossa fé, ela não é assim meio perdida na vida, né? Às vezes a gente manda uma mensagem aleatória para um pessoal que não está preparado para ouvir a mensagem, sabe? Então assim, a gente tem que ter um discernimento muito certo daquilo que o Espírito Santo fala com a gente, para a gente saber que aquela estratégia naquele momento vai ser adequada ou não. Então essa caminhada é importante para a gente perceber nesse sentido. Mas o que aconteceu aqui? Paulo estava querendo preservar os testemunhos das pessoas. Se os escravos cristãos se tornassem rebeldes ou até ficassem desleixados por causa da nova fé, que Jesus liberta, que Jesus já está voltando, aquela coisa toda, o que acontece? O Império Romano poderia ver o cristianismo ali como uma seita perigosa, subversiva, e ia fechar as portas para a pregação. Então olha só a cautela que esse apóstolo tem, né, no pano de fundo. E Paulo estava principalmente interessado no que a gente precisa entender, né? Que a gente quer mudar a sociedade, quer fazer um monte de obra, e quer mostrar para todo mundo que o político está fazendo um monte de coisa. E o que acontece? Paulo está focado aqui em transformar quem primeiro? O caráter do indivíduo primeiro, acreditando que o Evangelho, ele muda essas nossas estruturas sociais, mas de dentro para fora, né? Não é uma coisa que é imposta, é uma coisa que é difícil, né? De fora para dentro, que você tem que fazer alguma coisa externa para poder compreender. Não, você muda o teu pensamento e você começa também, digamos assim, a testemunhar, porque quando você decide no teu coração, né, a você servir a Deus, independente do seu patrão, independente de se ele seja rico ou não, ou cristão ou não, ou de outra religião também, você está fazendo o quê? Você está tomando uma disposição de dentro para fora. E isso faz com que o mundo conspire a favor de você em todas as situações, porque Deus, né, a gente sabe, né, que Deus coopera para o bem de todos aqueles que o temem. Então, as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que temem a Deus. Então, Romanos 8:28, se não me falha a memória. Então, essas questões todas nós precisamos entender
que nós precisamos honrar, e é isso que Paulo está dizendo aqui para os servos em relação aos seus senhores, naquela época cultural, né, vamos dizer assim, a cultura daquela época, e também nós hoje podemos fazer isso sim, independente de, né, nós não somos ou servos ou escravos mais, mas nós precisamos entender que essa questão de honrar, ela também tem esse campo missionário e também missiológico na nossa vida de dentro para fora. Depois Paulo continua aqui falando, né, dessas questões de falsas doutrinas e de ganância também, que a gente vai explicar um pouquinho. Aqueles que ensinam doutrinas diferentes do evangelho, gente, e também que usavam a piedade como fonte de lucro. Então Paulo vai afirmar aqui para a gente que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Por quê? Porque a piedade se a gente utilizar a piedade sem contentamento como fonte de lucro, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: imagine um pregador que ele usa o público dele não para edificar a igreja, mas para manipular as emoções dos fiéis, gosta de estar fofocando, gosta de leva e traz, né, como acontece muitas vezes nas organizações religiosas, esse tipo de coisa, que não dá para ficar, digamos assim, atento a essas coisas. Então, essa pessoa que deseja isso, o que acontece? Ele quer manipular, e ele visa, na verdade, basicamente a questão econômica. Então, ele visa o lucro financeiro para ele, pessoal. E a piedade, então, o que vai ensinar? Vai entender, né? Esse líder, né, que ele, na verdade, ele quer piedade sem contentamento, ele aparenta a santidade, usa um vocabulário espiritualizado, uma Bíblia, né, fala assim com fervor, mas o que acontece? O desejo dele é o benefício próprio, é manter o status, é manter o padrão de vida luxuoso, às custas da fé alheia. Então, a religião para ele não é uma forma de vida, um estilo de vida, não, é um modelo de negócio. Então, nesse sentido, né, a gente entende que existem os interesseiros, seja para fechar contrato, para ter interesse, para ganhar votos, né? Eu já falei para vocês que eu não tenho interesse nessa questão política, já deixei claro isso para vocês, mas assim, trata a comunidade de fé como se fosse um balcão de negócios. E aí o que acontece? Tem também a questão da teologia da prosperidade, né? Que a pessoa começa a ensinar ali que a oração, que o jejum, a obediência são como se fossem moedas, que a gente está falando de dinheiro agora, né, sobre essa questão do amor ao dinheiro. Então, assim, troca uma moeda de troca para obrigar Deus a te dar bênçãos financeiras, né? Então, esse sentido, não tem esse jogo de troca com Deus, não existe. O foco não é aqui, no caso desse líder que está mal intencionado, não é a comunhão com Deus, mas ele busca o quê? Uma recompensa material, porque ele acredita que Deus é obrigado a entregar para ele, porque ele tem que ser, digamos assim, uma pessoa que tem que ser, digamos, eu tenho que ser bem sucedido de alguma maneira. E a maneira que a gente acha, humanamente falando, né, na sociedade, que em outros países não, acredito, não sei se a Suzana ou a Lisane podem me dizer, né, na Europa não existe essa coisa que nós temos aqui na cultura da gente ostentar, não existe isso, né, não existe essas divisões, assim, não que quanto mais eu tenho... Pô, existe, Lisane? Ah, interessante, não sabia. Em todo lugar, que bom. A questão da questão humana, né, da complexidade humana, talvez não fosse muito perceptível para mim nos lugares que a gente viajou, mas então agora a irmã está esclarecendo que existe. Por quê? Natureza humana, né? Então, assim, essa questão de ostentá-la sempre existe. De qualquer maneira, Paulo vai inverter esse contraponto e vai dizer o seguinte, que a piedade acompanhada com contentamento, ela é grande fonte de lucro, ali no versículo 6. O lucro da fé não é o que você ganha no mundo, mas a satisfação e a paz que você tem em Deus, independente das circunstâncias das circunstâncias externas. Então, assim, as circunstâncias que estão fora. Ontem eu mandei um vídeo lá no Instagram, gente, aquele vídeo eu chorei, é um vídeo pequenininho, 1 minuto e pouco, né? Deus falando ali esqueço o nome do apóstolo, foi Pedro, né? Que foi... Pedro, exatamente. Que ele estava na água, mostrando aquela cena, quando mostra aquela cena de Jesus estendendo a mão para pegar ele lá no mar, quando ele estava perdendo a fé,
O que acontece? Que dó, né? Que eu comecei a me emocionei com aquilo. É isso, essa questão dessa paz, dessa satisfação que a gente tem, da sensibilidade que a gente tem num momento como aquele. Eu falei, Deus, que noite gostosa que o Senhor me deu. Uma semana difícil, um dia complicado, mas agora, 22 e pouco, sei lá, 22h50, sei lá que horas eram, o Senhor me deu essa bênção, entende? Eu vou passar para o pessoal, porque é uma música tranquila para você também refletir. Então, isso que eu falo, você não quer saber de ganhar o mundo, né? Mas você tem uma paz e uma satisfação com Deus, que é nesse sentido, viver essa missão integral, sem usar o evangelho como um degrau para ganância, para status, o que quer que seja, mas sim, porque você tem plenitude de vida. E agora, sobre a questão do amor ao dinheiro, certo? Que é o grande problema aqui, nós já conversamos sobre isso, mas é sempre bom ressaltar. Paulo faz a famosa advertência dele aqui, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que acontece? Aqueles que buscam isso, dinheiro acima de tudo, acabam se perdendo na fé, eles acabam se desviando. E pior é que ele fala que se atormentaram com muitos sofrimentos no final do versículo 10. Então, o que acontece? Essa questão, o dinheiro em si, ele é neutro, ele não tem nenhum poder sobre nós. Inclusive, no vídeo eu vou colocar, não é neutro, eu errei ali na hora que eu escrevi, mas não tem problema, porque o importante é a gente compreender o seguinte, que o dinheiro é uma ferramenta, ele é um recurso para que a gente possa sustentar, possa ser generoso e possa fazer com que o reino avance. Você vai ver na pílula teológica de hoje, às 17h30, a gente vai colocar isso para você ver que interessante. Até uso umas notas ali, uma de R$100 e muitas de R$2 ali para poder explicar isso. Então espere aí, vou deixar você com esse pingo de curiosidade para você aguardar ali para a gente. Mas de qualquer maneira é o seguinte, o amor ao dinheiro é uma inclinação equivocada do coração. É quando o recurso, né, ele se torna um ídolo ou a principal fonte de segurança e de felicidade da gente. Então, assim, a minha segurança é uma nota de R$100, uma nota de 200, que também é meio difícil de achar por aqui, ou uma nota de R$2. Então, olha só como muda as circunstâncias, né? R$2 para mim não dá nada, então eu estou inseguro. Não, mas R$200 hoje já me salvaria o dia, o final de semana, para comprar um franguinho, aquela coisa toda. Então, essa questão é uma coisa que a gente tem que entender, porque o dinheiro ele vai fazer essa luta com a gente, vai fazer com que a gente fique desestabilizado. Isso é equivocado. Então, assim, o que a gente precisa entender? Precisa entender que a nossa confiança tem que ser em Deus e não em dinheiro. Então, a gente não pode idolatrar dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. A nossa frase que a gente sempre fala é uma frase de impacto e que mostra pra gente aqui as questões todas. Depois, Paulo vai falar assim, sobre as questões ali da riqueza, né? De que quem é rico, na verdade, não pode ser orgulhoso. A riqueza não torna ninguém superior, gente. Somos todos iguais. Também quem é rico não deve depositar esperança nessas coisas, na incerteza da riqueza que tem, porque o foco deve ser onde? Deve ser em Deus, que provê tudo. E eu tenho que fazer um tratamento comigo aqui, porque às vezes a gente quer jogar na Mega Sena, quer, né, fazer alguma coisa. Então eu falo, Deus, por favor, esclarece meu coração, porque é uma coisa que me dói às vezes, né? Tentar ficar nessa... Eu quero ganhar na Mega Sena, quero jogar não sei aonde, e depois tem gente até que joga no bicho, né? Não, eu não jogo, mas aí algumas outras situações também pra gente, para poder refletir sobre a nossa fé. Então, assim, eu estou jogando essa semente para você refletir sobre isso. Onde que está o nosso desejo? Onde que está? Está no foco em Deus? Está no nosso desejo de ter um monte de dinheiro? E às vezes a gente vem com esses entendimentos, né, de que se a gente ganhasse na Mega Sena, por exemplo, fosse sorteado, eu daria para a igreja, compraria o terreno que precisa, compraria, sei lá, ajudaria a questão financeira. Então a gente até tem boa intenção, mas será que é isso mesmo? Então, que Deus, né, dê força e ânimo para a gente compreender essa questão e clarear no nosso coração essa questão. E o que a gente deve ser rico aqui, que a gente não pode ter dúvida? Nós devemos ser ricos, gente, em boas obras. A gente deve ser o seguinte, tudo que a gente tiver em termos financeiros, em termos de prosperidade que Deus nos dá, deve ser canalizado também para generosidade e para repartir com os outros. Isso sim é a piedade, é a grande fonte de contentamento que Paulo está falando. Então, nesse sentido, veja só, o pecado, ele não está numa conta bancária, ele está, na verdade, na ganância que a pessoa tem, o desejo, né, desenfreado, aquela coisa assim que, ai meu Deus, eu preciso ter, preciso demonstrar, preciso ter, porque eu não estou contente com o que eu já tenho. Se tenho 2 carros, eu quero ter um terceiro, um quarto, e aí a pessoa só tem ali um corpo, mas ela quer 3, 4 carros. É a mesma coisa com sapatos também, principalmente as mulheres, né? Eu só tenho 2 pés, mas eu tenho quantos infinitos pares de sapato, né? Então, assim, às vezes fica até na dúvida o que vai usar
tem tanto que não sabe nem o que usar. Então olha só que interessante. Então o cristão, o que tem que ser? Tem que ser chamado, mas para ser grato por aquilo que tem, seja muito, seja pouco, usando tudo que possui para a glória de Deus e para o bem do próximo. Então é basicamente isso que Paulo aqui está dizendo, para que a gente possa viver esse conceito de missão integral. O dinheiro, então, ele é uma ferramenta para fazer o serviço, ele faz muito bem esse papel, mas ele não pode se tornar o ator principal digamos, da vida da gente. Ele tem que ser coadjuvante, essa que é interessante. Ele tem que ter o seu lugar ali, ele é uma ferramenta muito boa, ajuda a gente bastante, mas ele não deve ser essa questão de tomar ali a rédea de tudo, entende? E a pobreza, a dificuldade que a gente tem muitas vezes, ou a limitação financeira que a gente tem, eu, por exemplo, tenho irmãos que são bem mais abastados que eu, né? Mas assim, olha só que interessante, né? Deus me deu tudo aquilo que eu gosto, que eu faço, eu amo aquilo que eu faço. Então assim, a pobreza ou a riqueza, ela não é um sinal automático de santidade. A irmã Deir está confirmando também, a irmã Lisane, obrigado, é isso mesmo, né? Você não precisa se comparar com o outro, evite comparação, porque comparação já começa errado. Você já quer se colocar em relação ao outro, o outro tem uma vida diferente da sua, então qual que é a nossa situação? O pecado nosso é colocar o dinheiro no lugar de Deus. Então se você entender que Deus atua em todas as áreas da sua vida e Ele deve ser louvado, você deve honrá-lo nesse sentido. E outras coisas também, né, que a gente precisa compreender, como aqui Paulo vai falar, mas você, homem de Deus, fuja dessas coisas, né? E às vezes, homem de Deus, o que você fez? Fuja disso, louco, né? A gente fala essa gíria aqui entre nós, homens, né? Mas é por quê? Porque a gente tem que deixar o seguinte, tem que deixar as paixões do mundo, o pecado, tem que seguir, sabe o quê? Desejar correr para Jesus, para a justiça, para a fé, para que o amor persevere em tudo, para que a gente consiga vencer as questões que nos limitam e também manter um espírito manso, quer dizer, ter mansidão no tratar com as pessoas e assim por diante. Então, esses são conselhos finais, né, pra gente compreender aqui o final da carta. Me estendi um pouquinho mais, mas foi bem interessante porque acho que vale a pena. Espero que vocês tenham entendido, né, essa finalização aqui do capítulo 6 de Timóteo. Obrigado a todos que ouviram e a gente agora segue firme aqui para o nosso tempo de oração individual, que vai ser muito legal também.